A Bíblia fala do grande plano de Deus para salvar pecadores como eu e você. Os crentes que já gozam desta tão grande salvação conhecem, na prática, algo de seu valor. Contudo, somente estudando a palavra de Deus com atenção que poderemos visualizar a sua verdadeira grandeza. A finalidade deste vídeo é, portanto, a de apresentar o ensinamento da palavra de Deus sobre a salvação do ponto de vista de sua aplicação individual, enquanto os benefícios coletivos relacionados com a salvação serão considerados brevemente também. Os efeitos da salvação são muito amplos. Compreende todas as bênçãos que o Evangelho proporciona, não somente o perdão dos pecados, mas também todos os propósitos que o amor de Deus previu para seus filhos e para a glória do Senhor Jesus. É conveniente que consideremos cada uma dessas bênçãos individualmente. É por esse motivo, cada um dos vídeos que se seguem desenvolve um aspecto particular da salvação com o propósito de permitir um melhor entendimento, uma melhor compreensão. Do mesmo modo que não podemos ver, ao mesmo tempo, os diferentes lados de um prédio, tampouco é possível captarmos o conjunto do plano de Deus de uma só vez. Devemos contentar-nos em examinar um elemento por vez, mas o estudo minucioso de cada aspecto da salvação nos trará regozijo e promoverá nosso progresso espiritual. Eu sei que o mundo chamado evangélico e a cristandade não está preocupado com o assunto da salvação. Estão preocupados com outras coisas religiosas que ocupam o tempo, a carne. Mas Deus está chamando dentre estes e tantos outros no mundo pessoas para serem salvas. E essas pessoas, sim, elas têm interesse pela salvação das suas almas. Portanto, neste vídeo vamos falar sobre o perdão que Deus dá a todos os pecadores salvos na hora da salvação, salvos pela graça de Deus. Eu espero que você já possua a certeza deste perdão de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. Se ainda não o possui, saiba que é possível ter gratuitamente de Deus e também estar seguro de que o recebeu. E não somente isto, mas pode alegrar-se plenamente no fato de poder contar com tal perdão, o qual é uma bênção do Evangelho. Vamos ver o que a Epístola aos Romanos diz a respeito do perdão dos pecados, pois nesta epístola estão expostos os princípios fundamentais do Evangelho. Depois de haver declarado desde a introdução que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo começa a sua exposição doutrinária falando da ira de Deus e da culpabilidade do homem. Infelizmente, são numerosos aqueles que não querem conhecer esta culpabilidade pessoal. Procuram destruir os fundamentos sobre os quais repousa sua responsabilidade perante Deus. Por um lado, alegam que há no homem uma suposta bondade natural, a qual conduziria a humanidade a um contínuo progresso moral e, por outro, rejeitam todas as normas recebidas com respeito ao bem e ao mal. Para esses contendores, ou esses que contendem contra esta verdade, o bem e o mal seriam completamente relativos, já que têm sido determinados no passado pelas pessoas mais influentes e em nossos dias pelas pesquisas de opinião. Segundo eles, o pensamento humano seria o único árbitro nestas questões. Por isso, a única culpabilidade que reconhecem é a inobservância dos usos e das leis vigentes num país, numa época determinada, ou, de outra maneira, dizendo de outra maneira, uma culpabilidade ante seus semelhantes e ante a sociedade em geral. Esta maneira de ver descuida de um ponto capital. O homem não é totalmente independente.
e deverá prestar contas ao seu Criador. Por isso a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade, o fato de viver sem Deus, e contra toda a injustiça, o fato de fazer o que Deus desaprova. É isto que está claro quando Paulo escreve em Romanos capítulo 1, versículo 18. A palavra de Deus afirma que todos somos culpáveis perante Deus, perante Ele. Mesmo que esta culpabilidade varia de uma pessoa para outra. A Epístola aos Romanos apresenta o tema dividindo a humanidade em 3 categorias. Em primeiro lugar, estão os povos idólatras. Depois, os homens cultos. E por último, os judeus. Vamos considerar brevemente essas primeiras pessoas, os povos idólatras. Para convencer um homem de pecado, pode ser necessário um tempo longo. Por isso, o apóstolo começa descrevendo o triste estado dos povos idólatras e depravados. Isto ele trata em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 32. A palavra de Deus os declara culpáveis e indesculpáveis porque não correspondem, como deviam, ao conhecimento do Deus Supremo, revelado inicialmente a todos os povos. Não glorificaram a seu Criador e nem lhe deram graças pela sua bondade. O que é pior ainda, praticaram a idolatria, honrando e servindo a criatura em lugar daquele que a criou. Como consequência, caíram numa espantosa degradação moral, arruinando a sua alma e corpo. O apóstolo não se preocupa em estabelecer sua culpabilidade, antes limita-se a enumerar suas características depravadas. Isto é suficiente para compreender porque a ira de Deus se revela contra eles, contra esse tipo de pessoas, contra esse tipo de povos. Depois de ter apresentado o caso dos povos que pareciam ser os mais distantes de Deus, os idólatras, a Epístola aos Romanos interessa-se pelos homens que, então, constituem o grupo mais seleto, todos aqueles que se sentiam em condições de julgar aos outros. Paulo escreve isto em Romanos capítulo 2, do versículo 1 ao 16. Podiam ser tanto moralistas como gregos versados em filosofia. O apóstolo os interpela nestes termos. Ele fala assim: és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Eles são declarados indesculpáveis, pois, sobre a bela aparência do ensino moral e do pensamento filosófico, ocultavam-se os mais impuros costumes. Contudo, é necessário uma argumentação bem construída para levá-los à convicção do pecado. Os 3 fatos em que é apoiada a demonstração do apóstolo tornam impossível qualquer escapatória do juízo de Deus. Em relação a estes homens cultos, filosóficos, Paulo, em primeiro lugar, ele diz: este juízo é segundo a verdade. Versículo 2 deste capítulo de Romanos. Estes homens que condenam aos outros e se consideram superiores não enganam a Deus. O juízo divino é segundo a exata verdade. Deus não se apoia na aparência, mas considera o verdadeiro estado moral de cada um e conhece os pensamentos secretos dos homens. Em segundo lugar, Paulo diz que esse juízo é justo. Note o versículo 5. Prevalecerá uma justiça absoluta e inflexível. Não serão julgados somente as faltas manifestas, mas também o espírito argumentador desses homens e sua rejeição em se submeter à vontade de Deus. Por último, este juízo é imparcial,
porque para com Deus não há acepção de pessoas. Note o versículo 11. Ele terá em conta a responsabilidade de cada um. Alguns não tiveram mais que a voz da sua consciência para refreá-los, enquanto outros tiveram à sua disposição um vasto conhecimento da lei divina. Todas essas declarações são suficientes para fechar a boca dos homens mais civilizados e convencê-los de que são culpáveis perante Deus. Na sequência, então, o primeiro grupo são os idólatras, o segundo são os moralistas e filosóficos, e em terceiro está os judeus. A terceira e última categoria de pessoas é claramente designada como sendo os dos judeus, e Paulo trata do Romanos capítulo 17, do versículo 17, Romanos capítulo 2, do versículo 17 ao capítulo 3, versículo 20. Eles possuíam uma cultura não somente derivada de uma longa história, mas também de origem divina. Se os homens mais instruídos se permitiam criticar os povos idólatras, e apesar disso praticavam os mesmos pecados, os judeus religiosos iam mais longe ainda. Vangloriavam-se de possuir a lei de Deus. Ensinavam-na aos outros com um espírito de superioridade, mas absolutamente não as praticavam, de maneira que o nome de Deus era blasfemado por causa deles. Para demonstrar a culpabilidade dos judeus, o apóstolo apoia-se em seus próprios escritos. As referências do Antigo Testamento, que apresentam a profunda maldade da natureza humana, lhes são aplicadas, porque tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz. Capítulo 3 de Romanos, versículo 19, Paulo diz essas palavras, a saber, os judeus. Estas acusações decisivas da lei não tinham em vista as outras nações, civilizadas ou não, mas certamente os judeus imbuídos de si mesmos, a fim de que as suas bocas fossem igualmente caladas, e assim todo mundo se mostrasse culpável perante Deus. A culpabilidade do homem moderno é algo assombroso. Depois de ter visto como o apóstolo considera todos os homens do passado, devemos salientar que a culpabilidade do homem moderno está vinculado aos 3 casos que acabamos de considerar. Em certos aspectos, por causa de sua decadência moral, o homem moderno se inclui no acampamento dos povos idólatras. Por sua vez, as características morais destes povos se parecem muito com a descrição profética dos homens dos últimos dias que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Por sua brilhante civilização científica, o homem de hoje em dia nos faz pensar igualmente nos gregos que eram os intelectuais da época. Finalmente, o homem moderno assemelha-se também aos judeus por sua cultura judaica cristã. Orgulha-se de um passado religioso dos mais ricos, mas tem perdido a força da piedade. E em seu conjunto, tais pessoas têm renegado praticamente a fé cristã. É isto que vemos na cristandade professa. Eles confessam muitas coisas bíblicas, mas negam em suas vidas a eficácia do poder que essas verdades deviam resultar, ou seja, a piedade. Como fica demonstrado a culpabilidade do homem, o perdão é uma necessidade urgente. Se o homem é pecador, é culpado, ele precisa do perdão de Deus e urgente. Ademais, ele está mencionado desde o princípio das instruções dadas pelo Senhor Jesus após a ressurreição. Em Lucas capítulo 24, do versículo 45 a 48, o Senhor Jesus diz aos apóstolos que pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados em seu nome a todas as nações. Não tem uma nação isenta que não precise do perdão dos pecados que vem de Deus.
No momento da conversão, o apóstolo Paulo ouviu uma voz celestial, essa mesma instrução, da boca do homem glorificado. Jesus Cristo o enviava às nações para que estas recebessem a remissão de pecados. Atos capítulo 26, do versículo 16 ao 18. O livro de Atos mostra como tais ordens foram executadas. Por ocasião da primeira pregação pública, no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro anuncia o arrependimento e o perdão dos pecados à multidão reunida em Jerusalém. Atos capítulo 2, versículo 38. Perante as autoridades religiosas, ele dá testemunho acerca da remissão de pecados. Isto está em Atos capítulo 5, versículo 31. Quando começa a anunciar o evangelho às nações, a Cornélio e a seus amigos, declara que todos os que nele crê, no Senhor Jesus, todos aqueles que nele crê, recebem remissão dos pecados. Atos capítulo 10, versículo 43. No que diz respeito a Paulo, a partir de sua primeira viagem missionária, ele proclama: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Falando de Cristo em Atos capítulo 13, versículo 38. Em cada um desses 6 relatos mencionados, o vocábulo grego traduzido por remissão é o mesmo. Este termo significa simplesmente perdão ou libertação. É exatamente o que é necessário a um pecador cuja consciência está carregada e que se arrepende. É necessário que seus pecados sejam redimidos por aquele perante quem se fez culpado. Redimido por Deus, no valor da obra de Cristo, do sacrifício dele sobre a cruz. Que feliz libertação! Que descanso para a consciência o fato de ele saber que foi perdoado e perdoado por Deus. Esta é a parte de cada filho de Deus. O apóstolo João disse: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. 1 João capítulo 2, versículo 12. Como já vimos, na Epístola aos Romanos, o Espírito Santo pronuncia o veredito de culpável perante Deus para toda a humanidade. Poderíamos esperar que imediatamente depois de se desenvolver, o Espírito Santo ia desenvolver a doutrina do perdão. Contudo, essa doutrina só é mencionada uma vez em toda a epístola. É no capítulo 4, versículo 7, onde ele diz: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. É uma citação do Salmo, capítulo 32, versículo 1. Isto mostra a felicidade do homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras. Este versículo confirma que a imputação da justiça, a saber, a justificação, tanto implica como contém o perdão. A palavra justiça e justificação, tão frequentemente empregadas na Epístola aos Romanos, estão caracterizadas por uma grande abrangência e respondem à culpabilidade geral demonstrada no princípio da Epístola. Não podemos ser perdoados sem estar justificados, ou vice-versa. Contudo, o perdão tem antes um caráter negativo. Somos aliviados do peso da culpabilidade de nossos pecados. Esse é o perdão. Enquanto que a justificação é positiva. Neste caso, somos declarados justos por Deus, aceitos por Deus, para morar com Deus. Um homem intranquilo por causa de seus pecados não encontrará descanso até que veja claramente qual é o fundamento do perdão. Pode-se ter vagos pensamentos acerca da misericórdia e da bondade de Deus, de sua disposição em receber os pecadores, mas também é necessário saber que o perdão tem como base a justiça divina. Cristo morreu para levar os pecados dos resgatados. Sofreu o completo castigo que eles mereciam, que nós merecíamos, que eu merecia. Por isso agora Deus é justo ao receber
como perdoados aqueles que vêm a ele por intermédio de Jesus Cristo pela fé. Sua justiça, a justiça de Deus, está satisfeita em relação às faltas deles, porque ele encontrou em Cristo aquele que podia atender toda a justiça divina. Deus descarregou sobre Cristo o seu castigo, o seu juízo, cobrando dele os nossos pecados. Deus não perdoa do mesmo modo que os homens. Não passa por cima dos pecados com indulgência, mas antes, em seu amor, enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso nós temos em 1 João capítulo 4, versículo 10. De modo que Deus pode ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 26. E também 1 João capítulo 1, versículo 9. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. O mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram e são más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Tudo isto que acabei de citar estão em João capítulo 3, do versículo 16 ao 21. Você que me ouve, que já tem o perdão dos seus pecados, foi salvo, pode se alegrar com tudo isto que ouviu. Você que ainda não é salvo, não tem o perdão dos seus pecados, também pode se alegrar hoje recebendo de Deus de uma maneira gratuita. Como acabamos de citar as palavras do Senhor Jesus em João capítulo 3, Ele é o Filho que veio ao mundo, Ele é o Salvador, Ele pode salvar pecadores. Diz ali, todo aquele que nele crê. Todo aquele. A salvação depende da sua atitude para com Cristo. Você é um pecador perdido. Ele, o Salvador dos pecadores perdidos. Você, como um pecador arrependido, desejoso dessa salvação. Você não quer ir para o inferno. Você não quer deixar esta vida e abrir os seus olhos em tormentos eternos, ranger de dentes, nas trevas exteriores, nas trevas. Mas você quer ser uma pessoa que caminha nesta vida como qualquer outro ser humano, vive aqui, mas você tem um lugar no céu que foi comprado por Cristo. Como você pode ter isto? Através da salvação de Deus. A Bíblia diz para qualquer pecador, seja ele quem for, ele deve crer no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Este pecador é salvo, esteja onde ele estiver, seja batizado ou não, ele é salvo. Salvo por Cristo. O apóstolo Pedro disse, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Portanto, você crê. Creia no Senhor Jesus Cristo. Você também será salvo, você terá este perdão da parte de Deus. É uma coisa boa receber o perdão, o verdadeiro perdão. Um perdão baseado na justiça. Deus não vai requerer mais nada de você, porque Cristo levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos e podemos ser sarados. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós,
é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.